Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aonde eu quero falar aqui com alguém que está debaixo de uma promessa, alguém que Deus tem um grande propósito, alguém que Deus escolheu para usar de maneira tremenda, mas que há alguém que eu não sei quem, que está pensando em enfiar os pés pelas mãos, está querendo antecipar as coisas. Eu vou lhe dizer, o propósito de Deus, o projeto de Deus, não adianta a gente querer antecipar ele. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito aquilo para o que Deus nos escolheu. A gente tem que esperar, ser paciente, esperar o tempo de Deus e deixar que Deus haja do jeito dele. Porque as coisas de Deus só podem acontecer da forma correta quando é Deus fazendo, quando é Deus operando, quando é Deus agindo. Por isso eu deixo esse recado aqui a você que está me ouvindo agora. Eu sei que tem pessoas me ouvindo que está debaixo de uma promessa, mas tenha paciência. Ah, pastor, eu estou cansado de esperar aí. Eu vou repetir, não coloque tudo a perder. Não coloque tudo a perder. Você já está debaixo da promessa, agora tenha calma. Seja paciente. Deus não vai falhar com você. Sabe por que Deus não vai falhar com você? Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13, diz o título: a imutabilidade da promessa de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Veja que quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha, não tem e nunca vai ter ninguém superior ou acima de Deus, porque ele pudesse jurar como garantia de que ele não falharia, ele se interpôs por juramento, jurou por si mesmo que não ia falhar naquilo que Abraão ele tinha prometido. Se tivesse alguém acima de Deus, ele juraria por esse suposto alguém. Como ele não tinha ninguém que tivesse acima, ele se colocou como um juramento, como certeza de que ele não falhe nenhuma das suas promessas e de que cumpriria para com Abraão tudo que ao mesmo Abraão Deus havia prometido. Com você não é diferente, porque a promessa que foi feita a Abraão foi feita para você que está querendo antecipar as coisas. Deus escolheu Abraão para um propósito, e o Deus que escolheu Abraão para um propósito te escolheu para um propósito também. E o Deus que foi fiel para com Abraão também será fiel para com você. O Deus que não falhou com Abraão não vai falhar com você. O Deus que se interpôs com juramento com relação a Abraão está se colocando como juramento com relação a você também, porque as promessas são a mesma. Isso é uma certeza, é uma garantia de que você não tem que querer antecipar as coisas, de que você precisa ser paciente, ter calma. Ah, pastor, eu não suporto. Você pode, você consegue. Basta você entender que Deus é fiel. Se você entender que Deus é fiel, você vai esperar. Se você entender que Deus é fiel, você não vai colocar tudo a perder. Se você entender que Deus é fiel, você vai ter um pouco mais de paciência. Se você entender que Deus é fiel, você não vai querer acelerar as coisas. Tenha calma, espere. Deus vai chegar na hora certa. Deixe Deus trabalhar do jeito dele, agir do jeito dele. Tenha calma, tenha paciência, porque ele vai cumprir tudo o que te prometeu. No versículo 14 diz assim: dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus disse isso aqui para Abraão: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, quando Deus prometeu a Abraão, ele esperou com paciência, obteve Abraão a promessa. Mas para que Abraão vivesse a promessa, obtivesse a promessa, ou alcançasse a promessa, diz aqui no versículo 15, depois de esperar com paciência. Abraão poderia ter colocado tudo a perder. Ele poderia ter olhado para Deus e ter dito assim: Deus, por que está demorando tanto? Deus, por que eu estou passando por todo esse processo? Por que as coisas estão demorando tanto para acontecer? Não, mesmo passando por prova até que a promessa se cumprisse, Abraão foi provado. E como foi provado?
Não foi 2 dias esperando. Você conhece a história. Ele esperou. No meio do caminho, certamente, ele deve ter dado uma balançada, mas não perdeu a fé. Ele continuou crendo. Até que, por ele ter esperado com paciência, ele alcançou, obteve a Abraão as promessas, a qual Deus o havia prometido. Pois os homens juram pelo aquilo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs por juramento. Quem são os herdeiros? Veja que a Bíblia fala: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, com S, herdeiro, não está no singular, está no plural. Quem são os herdeiros? Os herdeiros somos nós. Quando eles que mostrar mais firmemente a promessa dele aos herdeiros, que somos nós, a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs por juramento. Ou seja, assim como ele se interpôs por juramento com relação a Abraão, se interpôs por juramento com relação a você. A promessa que foi feita a Abraão é a mesma que foi feita a você. O Deus que prometeu a Abraão é o mesmo que te prometeu. O Deus que cumpriu na vida de Abraão é o mesmo que vai cumprir na sua vida. O Deus que não falhou com Abraão não vai falhar com você. Talvez você está pensando em dar um passo, dizendo assim: eu vou ter que dar esse passo para se cumprir. Ei, tenha calma, espere, tenha paciência, não coloque tudo a perder. Deus se interpôs por juramento daquilo que te prometeu. Você acha mesmo que Deus vai falhar? Você acha mesmo que o propósito do Espírito Santo, você tem que fazer algo para Deus cumprir? Deus não precisa que você faça, quem está fazendo é Ele. O que Deus precisa é que você confie. O que Deus precisa é que você seja paciente. O que Deus precisa é que você espere, é que você creia, que você não desista, que você não coloque tudo a perder. Eu vou falar com alguém que está me ouvindo agora, alguém que está debaixo dessa promessa, alguém que Deus vai usar para um grande propósito, alguém que Deus vai usar para algo extraordinário. Talvez você está querendo dar um passo. Eu vou lhe dizer: não é hora de você fazer isso. Espere, tenha calma, espere um pouco mais, tenha paciência, não coloque tudo a perder. Será que Deus se interpôs por juramento à toa? Será que o Deus que te prometeu vai falhar com você? Se ele não falhou com Abraão, não vai falhar para com você também. Ele se interpôs como juramento, como certeza ou como garantia de que ele ia cumprir, como cumpriu tudo que prometeu a Abraão. E aqui a mesma coisa, ele se interpôs por juramento, né? Quando ele quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a sua promessa, ou a imutabilidade da sua promessa. É a certeza de que ele não vai falhar. É a certeza de que vale a pena esperar. É a certeza de que vale a pena ser paciente. Você que está querendo dar esse passo, enfiar os pés pelas mãos, ou que está indo por outras pessoas, eu vou olhar para você e vou falar: você que está querendo fazer isso, se você não for paciente, se você der esse passo agora, você vai colocar tudo a perder. Porque você vai ver coisas lá na frente que não vai te agradar. Você vai ver coisas lá na frente que vai te desanimar, e você não vai ter estrutura para suportar o que você vai ver. Então seja paciente, espere. Deus está te preparando para coisas muito maior do que você imagina. Deus está te preparando para um propósito muito maior. Tenha calma, não coloque tudo a perder. Ouça a voz de Deus. Ele se interpôs por juramento como garantia e certeza de que Ele é fiel, de que Ele não falha. Ele sabe o que te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não falha em nenhuma das suas promessas. É só você esperar, ser paciente. Abraão esperou com paciência, até que obteve a promessa, alcançou a promessa, viveu a promessa, no momento certo, no tempo certo. O tempo que Abraão passou esperando, era o tempo em que Deus estava preparando Abraão para cumprir a promessa depois. Esse tempo que você está esperando, às vezes a gente é um pouco impaciente. Esse tempo que você está esperando, talvez você esteja se perguntando: quando vai se cumprir? Esse tempo que você está esperando é o tempo de preparação.
E talvez você está impaciente, querendo colocar tudo a perder. E o adversário sopra dizendo assim, não faz isso para as coisas se cumprir logo, senão não vai acontecer. E tem algumas pessoas que colocam tudo a perder por não ouvir a Deus, mas por ouvir a outros. Querendo dar outro passo, querendo seguir um outro caminho, querendo agir de outra forma, de outro jeito. Seja paciente. Aquele que se interpôs por juramento, como garantir certeza não vai falhar. Mas ele fará se cumprir na sua vida, ou cumprirá na sua vida, tudo aquilo que ele te prometeu. Tenha calma, seja paciente. Quem se interpôs por juramento é fiel e não vai falhar. No 18, finalizando. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Veja, é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, não colocar tudo a perder, como eu havia dito. Lançar mão da esperança. Quando a gente dá um passo pensando que é a atitude correta, pensando que é a maneira correta para as coisas se cumprir, muitas vezes a gente acha que está certo e coloca tudo a perder. Lançando mão da esperança, é impossível que Deus minta. Tenha calma como Abraão teve. Seja paciente como Abraão foi. E Deus vai cumprir tudo o que te prometeu. Não vá pelos outros. Não deixe se empolgar, talvez por o que outros estão te prometendo. Ou por aquilo que talvez teus olhos humanos estão vendo e você pensando que aquilo é o caminho. Cuidado. Espere em Deus, como disse Davi. Espera no Senhor e ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espere no Senhor e você vai ter muitos motivos a agradecê-lo ainda. Seja paciente, não coloque tudo a perder. É impossível que Deus minta. Forte alento, não coloque tudo a perder. Não lance fora a esperança. Ele se interpôs por juramento, como certeza e garantia de que ele não falha. Se você for paciente, você vai cumprir tudo o que Deus te prometeu. Mas se você se anteceder desse passo que alguém está querendo dar, alguém que está até orando, dizendo, Deus fala comigo, eu vou lhe dizer. Tem pessoas orando para dar um passo, eu vou lhe dizer. O diabo está enganando algumas pessoas, que está querendo dar um passo, pensando que está certo, e não está. Tenha calma, seja paciente. Deixe Deus fazer do jeito dele. Senão você vai colocar tudo a perder. É impossível que Deus minta. Tá bom? Que você possa ouvir a voz de Deus e ser paciente. E assim Deus vai te cumprir tudo o que te prometeu. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.